Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 20, diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica de todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Estamos hoje na nossa 6ª lição. Vamos mudar um pouco agora a ideia, falando sobre a igreja do missões no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Semana passada falamos sobre uma visão mais pentecostal acerca de missões. Hoje nós vamos começar a entrar dentro de uma linha de lições que vai falar agora sobre o nosso compromisso como igreja, do como nós devemos ter visão do nosso compromisso com as missões, tá bom? Hoje o título da lição é Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Orando, contribuindo e fazendo missões. O texto áureo está em Isaías 6:8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Vou fazer leitura aqui da introdução, para que nós possamos já iniciar o entendimento do que o autor da lição quis nos trazer essa manhã. E diz assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Texto de Marcos 16, versículo 15. Essa passagem no Novo Testamento, essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir. Exercer o chamado. Esse ir é exercer o chamado. Aí não precisa me responder, mas começa a se perguntar: qual é o seu chamado? Alguns deveriam perguntar assim: não, pastor, talvez a pergunta fosse: eu tenho chamado? Deixa eu confirmar com vocês que me assistem, vocês que estão aqui presentes, você tem chamado. Você precisa saber qual é o seu chamado. Amém? Assim estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Vamos lá. Nossa lição hoje vai falar sobre essas três vertentes aí. Orar, vamos falar bastante sobre oração, contribuição e o ir. Exercer o seu chamado. A lição agora vai entrar dentro de uma lógica agora que a igreja tem que despertar um pouco mais. Eu peço muito a Deus para que nessa manhã, não só por confrontação, mas por despertamento da igreja, para uma obra que precisa ser levada mais a sério, e que a cada vez que, quanto mais o tempo passa, mais está sendo esquecida. Algo que está muito esquecido, por exemplo, é quando fala sobre a questão das orações. A necessidade que a igreja precisa entender, que precisa começar a cobrir um pouco mais os seus missionários, e todo aquele que tem algum tipo de ação diretamente voltada a missões, precisa ser coberto de oração. Precisa de intercessão, precisa de cuidado. E trabalho missionário está sendo cada vez mais... A igreja meio que coloca assim, como está distante, meio que fecha os olhos acerca do que está se passando. Mas hoje nós vamos entender e vamos ser trazidos para uma ideia que precisa ser levada a sério. Amém? A lição precisa ser um pouco mais breve hoje. Hoje nós temos alguns compromissos, então vou tentar ser bem breve na lição. A lição começa com a primeira parte: orando,
pela causa de missões. A primeira parte dessa ideia é a importância da oração na obra missionária. Mesmo considerado um gigante da fé, eu acho que ninguém é contrário a isso, o apóstolo Paulo não dispensa as orações das igrejas. Sempre deixou claro que a oração tem papel fundamental na obra missionária. Uma prova disso vai na leitura que nós fizemos em classe em Efésios 6, de 18 a 20, em que o próprio Paulo ele vai trazer uma ideia da necessidade que se tem de oração. Ele é um gigante da fé, é um homem que tem autoridade, usado pelo Espírito Santo, usado por Cristo. Ele é, de fato, considerado um apóstolo que teve, principalmente sobre a obra missionária, é de fato o apóstolo que teve uma visão missionária mais ampla, seja no abrir de igrejas, seja nas cartas enviadas para a manutenção dessa igreja, e as cartas, inclusive, que hoje são usadas em boa parte do Novo Testamento pela igreja. A obra missionária de Paulo, ela vai ganhando um eco que ainda hoje, imagina, né? Hoje nós estamos aqui, 2 milênios depois, falando sobre um estudo em que o texto base do nosso estudo sobre missões ainda fala de um texto, de uma carta que Paulo escreveu a Efésios. Tamanho essa obra missionária, ela vai ganhando eco ao passar dos anos, dos séculos, milênios. Mas ele nunca deixou passar essa necessidade. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que em muitos momentos, ele vai trazer a necessidade da oração, o agradecimento pela igreja que cobre de oração, que intercede por ele. Nesse sentido, destacamos 2 finalidades da oração na obra missionária. Existem 2 finalidades, há mais, eu posso até dizer que há mais, mas existem 2 que são extremamente importantes, pela oração e por sua importância dentro da obra missionária. A primeira dela, intercessão. Intercessão, aí eu vou trazer alguns sinônimos da palavra intercessão, que é mediação. A intercessão é quando você está no meio, media entre 2 causas. É quando você vai à presença de Deus em oração por alguém. Você não é o agente necessitado da oração. Você não é aquele que vai pedir para si mesmo. Não. Você é aquele que vai se colocar no meio. Eu não peço para mim. Peço para aquele irmão, para aquela irmã. Mas eu vou pedir a quem? Eu não posso ajudá-lo totalmente, a não ser por minhas contribuições. Mas eu preciso que espiritualmente Deus o cubra. Então eu faço essa mediação. Eu vou diante de Deus. Agora olha que honra. E assim, quando a gente começa a entender um pouco sobre intercessão, sabemos a riqueza que é. E o quanto nós abrimos mão de algo tão lindo. Porque quando nós intercedemos, nós nos colocamos diante da presença do Rei. Nós nos colocamos diante da presença de Deus. E quando nós vamos totalmente despojados das nossas necessidades, mas levando alguém à presença de Deus, imagina assim, né? Deus lá no seu trono, vamos ter essa visão assim, Deus está lá no seu trono, e nós decidimos, e tem alguém que está precisando de atendimento. Você como um diácono, da palavra original grega, diáconos, que é aquele que vai levar alguém diante de Deus, é como se você pegasse aquela pessoa pela mão, e levasse ela diante de Deus, e você falasse com Deus: Deus, eu preciso apresentar o meu irmão, preciso apresentar a minha irmã, as necessidades dele. Agora olha a quem você está falando, olha na presença de quem você se colocou. Muito melhor do que você chegar como um pedinte, que chega diante do rei, pedindo as suas próprias causas. Mas ali você está como um agente de mediação. Você ali se coloca numa posição, não do necessitado, mas na presença daquele que você entende que pode socorrer aquele que precisa. E acredite, você nunca se colocará diante de Deus e sairá de mãos vazias. Nunca. Você não precisa ir pedir para você, mas a partir do momento que você tem uma vida de intercessão, a sua vida deve estar coberta por oração.
Você não precisa mediar por você mesmo. É como se naquele momento o Espírito Santo chegasse diante de Deus e dissesse assim, ó, lembra dele também. Ele não pediu nada, ele pediu pelo outro, mas lembra dele também. É como se o Filho, Cristo, olhasse para ele e falasse assim, tá vendo? Ele fez o que eu ensinei a fazer. Olha para ele também. Olha para a casa dele também. Olha para os filhos dele também. Olha para a descendência, olha para as causas que ele não trouxe, porque ele se preocupou com o outro, mas não consigo. Isso é mediação. Intervenção. Intercessão também é intervenção. Era intervir. Não é apenas levar adiante, levar alguém à presença de Deus, mas intervir, é pedir por ele. É pedir, é dizer, Deus, assim, ó, não importa o que eu estou precisando, não esquece isso. Eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. Porque isso é algo que está me afligindo. Aí entendemos, inclusive o nosso pastor fala muito sobre isso. A intercessão é quando você passa a sentir a dor do outro diante de Deus. Você leva o peso que não é seu, mas diante de Deus você leva esse peso. Você sente a dor, você sente. Isso é intervenção. Mas existe uma outra palavra que eu achei bem interessante, que é a interferência. E a palavra interferência tem dois sinônimos bem parecidos, que é intromissão. A igreja hoje aprendeu a ser intrometido, onde não precisa ser intrometido. A igreja perde tempo com batalhas, como se, assim, eu acho incrível, porque a impressão que nós temos às vezes é que Deus, esse Deus que está lá diante do trono, ele está velho, esquecido das coisas, o que o poder dele acho que está passando, porque a igreja às vezes quer ser o advogado, eu quero ser o justiceiro de Deus. Ah, eu não concordo com isso, a igreja faz assim, eu não concordo. Esse homem diz que é homem de Deus, eu não concordo. E Deus nunca fez nada contra ele. Deus não agiu contra ele ainda. Mas nós estamos justiceiros, não. Deus não fez porque Deus não está em condições. Deixa que eu vou fazer, deixa que eu vou expor. Não, aquele homem caiu, ele não pode mais. Esquece o ministério. Aí eu lembro de uma frase do pastor José Gonçalves, há muitos anos, acho que há mais de 10 anos aqui nessa igreja, que foi logo no início dela, no congresso de família, em que ele falou assim, não julgue Davi hoje, porque você não sabe qual foi a conversa com ele e Deus ontem. Mas a igreja agora quer se interferir naquilo que Deus pode e Deus fará no seu momento algo. Mas não se interfere quando tem um homem, uma mulher, às vezes ainda um jovem, no meio de uma batalha espiritual, em países que são dominados por demônios, por potestades, por práticas imundas do pecado. Estão lá podendo ser inclusive influenciados por isso. Mas a igreja não se interfere com isso. Não se intromete. Não se preocupa com o que está acontecendo. Interferência também é intromissão. Mas interferência também é influência. Qual é a sua influência na obra missionária? O que você tem influído nisso? O que é que você tem... Vamos lá, né? Eu vou fazer uma transformação de palavra aqui, embora não seja isso. O que é que você tem fluído de você através da obra missionária? Qual é a sua preocupação acerca da obra missionária? Qual tem sido a sua influência com isso? Eu tenho umas perguntas para poder fazer, vou deixar para fazer no final, porque essa aqui tem que ser... A igreja tem que ir com isso na mente, tem que ir remoendo isso na mente. Ok? Então a intercessão é uma das finalidades da oração. E aí você diz assim, mas pastor, eu vou orar por missões, mas eu não tenho conhecimento do que envolve missões, do que orar. Então assim, a lição de é trazer alguns pontos que nós podemos direcionar as nossas missões. É óbvio, é missão. Assim como os missionários e a obra missionária é totalmente dirigida pelo Espírito Santo,
a sua oração deve ser dirigida totalmente pelo Espírito Santo. Mas eu também entendo que existe, eu entendo quando Jesus chama os seus discípulos e aprende, ensina a eles a oração do Pai Nosso, ele vai mostrar um modelo de algo que você precisa começar a orar. Aí eu gosto assim, quando eu era discipulador, eu gostava sempre de falar com os discipulados, eles dizem, mas eu tenho dificuldade de orar, pastor. Eu digo, fala o seguinte, vai dividindo o Pai Nosso. Começa a pegar parte do Pai Nosso e começa a mudar a sua oração baseado naquilo. Pai Nosso, comece a adorar Ele, é Pai. Lembre que Ele é Pai, Ele é seu Pai. Está orando por Ele, então comece a adorá-lo como um Pai. Tenha a visão que você está falando como um Pai. Não é só um Pai Nosso, faça sua oração de adoração a Ele. Mas reconheça a sua autoridade, a sua grandeza, porque Ele está no céu. E aí você vai dividindo, você vai pegando a oração do Pai Nosso e vai fluindo ela. Vai chegar a um ponto que você estará orando 1 hora, 2 horas, ainda falando do Pai Nosso. Porque agora ali é o Espírito Santo que está fluindo a sua oração. Mas existem algumas necessidades muito críticas da obra missionária. Aí notei algumas delas aqui. Alguns motivos que devemos orar para que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho. Eles precisam ser usados pelo Espírito Santo e em alguns momentos, espiritualmente, eles podem estar necessitados de uma oração como essa. Ah, mas são missionários, pastor? Sim, mas existem momentos em que eles estarão fracos espiritualmente, ainda que fazendo a obra missionária. Para que o coração das pessoas estejam abertos à mensagem da salvação. É através do Espírito Santo que os corações são alcançados. Ore para que o Espírito Santo use a boca desses missionários, para que os corações passem a aceitar essa palavra, a aceitar o que o Espírito Santo quer dizer a elas, a palavra de salvação. Quem tem papel e caneta pode ir anotando. Para que a palavra de Deus seja propagada. Aqui tem que ir além do que até onde o missionário chega. Aqui tem que ir a partir do missionário, mas daquela vida que foi alcançada. De uma criança que pode ter sido alcançada e que agora os seus pais serão alcançados, sem a necessidade de que o missionário vá aos seus pais, mas pelo mudar de vida dessa criança, por exemplo. Ou de um pai que é alcançado pela graça, pela salvação, e que a sua casa também passa a ser alcançada pela salvação, ainda que o missionário nunca chegue até aquela casa. É a palavra de Deus sendo propagada. Em alguns casos, os missionários que precisam levar a Bíblia, mas também precisam traduzi-la em alguns locais, porque não existe nem escrita. Isso é trabalho missionário. Para que a proteção e segurança dos missionários. Isso aí é conhecimento da igreja. E existem locais em que os missionários, onde chega a missão, muitos desses locais são locais em que o governo, e não é dizer que são, não, o governo, o Estado, se souber que existem missionários cristãos levando a palavra de Deus naquela região, eles podem ser inclusive mortos. Tivemos um congresso de missões há um tempo atrás aqui, em que recebemos missionários, que inclusive falaram de ele não podia dizer nem onde é que eles faziam isso, onde é que faziam missões no mundo. Mas traziam fotos, alguns deles inclusive que foram espancados quando foram descobertos, simplesmente porque estavam com Bíblias sendo carregadas. Espancados, alguns podem ser levados inclusive à morte. Lá nas nossas lições aqui, durante a revista, em alguns domingos daqui para frente, vocês vão ver que logo vamos chegar numa lição para falar sobre isso. A dificuldade de missões em alguns locais. Precisamos orar pela proteção deles. Para que os missionários sejam aceitos, assim como eles precisam ser protegidos, também precisam ser aceitos. Falamos aqui, logo no início da nossa revista, sobre as missões transculturais. Os missionários precisam chegar em alguns lugares e precisam sim ser aceitos, com culturas diferentes,
com visões diferentes, com práticas diferentes. Para que os missionários sejam sempre guiados por Deus. Acabei de falar aqui, existem alguns locais, alguns países, algumas regiões, e que são totalmente travada a guerra espiritual com demônios, com potestades malignas, com pecado. Lembro que na minha caminhada cristã, com pouco tempo de convertido, um pastor, um amigo meu, me chamou para poder ir até um jantar, era a formatura de um outro pastor, e eu cheguei naquele lugar e alguns pastores estavam lá conversando, e eu não ia conversar, naquele dia eu queria só ouvir eles falando. E alguns pastores comentando sobre, inclusive de um pastor que falava sobre missões na Europa. Aí você fala assim, mas é missões na Europa? É fácil, será aqui para fazer missões na Espanha, na França? Olha, ainda deve ser bom ainda. Aprender, conhecer cultura nova, deve ser muito bom, a prática deve ser muito boa. Mas aquele pastor dizia que a Europa estava vivendo um esfriamento de fazer medo. Em que ele ia para as praças e quando se dizia assim, Jesus te ama, as pessoas diziam, cuspiam nele. Diziam que Jesus era uma obra de visão de crentes, pessoas com cabeça quadrada que não queria ver a realidade, que Deus nunca existiu. E que se esse Cristo de fato existisse, eles não queriam ele porque não precisavam mais dele. Aí você diz assim, mas era na Europa. Missionários ocidentais, em países desenvolvidos, mas que não eram aceitos. Para que o Senhor conceda refrigério aos missionários, cuidando do físico, do emocional e do espiritual. Sabe por quê? Porque quando a obra missionária, a chama missionária acende no coração de um missionário, ainda que fisicamente ele seja espancado, ele não vai desistir. Ele não vai abrir mão. Não desistir é a marca missionária. Quando você vê alguém que quando bota uma coisa na cabeça, não quer mudar, não quer, nada tira isso da sua mente, nada, creia, ali provavelmente existe alguém com chamado missionário. Se dentro da igreja você é o tipo de pessoa que diz assim, eu vou fazer isso e não vou desistir, comece a verificar. Provavelmente você tem uma chamada missionária. Me lembrei agora de um dos heróis da fé, Guilherme Carey. O pequeno Carey, ainda criança, gostava de conhecer fauna, sobre a flora, sobre os animais. Um dia, Carey, ele encontra um ninho próximo da sua casa, em cima de uma árvore, e ele quer pegar aquele ninho, e ele vai subir para pegar o ninho, e ele cai, se machuca, tenta novamente, sobe no ninho para pegar o ninho, sobe na árvore para pegar o ninho, e ele cai novamente. Pela terceira vez ele vai até o ninho, e ele cai novamente, e quebra a perna. Ele não desistia daquilo. Algum tempo depois, antes mesmo de ficar totalmente curado, ele entra em sua casa e mostra a sua mãe o ninho que ele acabou de pegar. Porque missionário não desiste. Faça o que fizer, a mente missionária vai dizer, continua. Enquanto aquilo não finalizar, continua. Aí nós entendemos agora quando os missionários pegam a nossa Bíblia e dizem assim, eu vou chegar em uma região que nem escrita tem, num dialeto que não existe. Nós recebemos missionários aqui, inclusive, que ele criou o alfabeto daquela região, daquela aldeia, porque eles falavam, mas não tinha escrita. Então ele vai pegando sons e vai criando letras. E dessas letras ele vai criando agora uma escrita de palavras de textos bíblicos. Olha o trabalho de um missionário. Olha a luta que ele começa, olha até onde ele vai e não desiste. É uma surra na nossa consciência, no nosso entendimento, porque muitas das vezes nós começamos um trabalho, nós começamos uma coisa, seja na igreja, seja no nosso mundo
profissional, seja em casa. E nós começamos a fazer e paramos. Aquela casa que precisa ser pintada, e você começa a pintar um cômodo, pinta 2 cômodos. No terceiro você diz assim, para, semana que vem eu continuo. Não vou continuar não. Cansei. As mulheres, trabalhos em casa que às vezes cansa, e cansa mesmo, sei que cansa. Mas chega um momento de dizer assim, não, eu cansei, eu vou parar aqui, não vou conseguir mais. Aí o trabalho missionário às vezes é com ossos quebrados. E mesmo assim eles não desistem. Eles precisam da sua oração para que fisicamente, se não houver o livramento da parte de Deus, porque depende de Deus essa vontade, e que algo os alcance, ainda a sua oração tem que ser para que eles sejam curados mais rapidamente. Sabe por quê? Porque eles não vão conseguir ficar muito tempo doentes. Eles vão querer voltar para a missão. Então ore para que fisicamente eles sejam preparados para isso. Mas também emocionalmente. Missionários e missionárias que deixam suas famílias para viver em um outro local, em um outro país, com uma outra cultura, com povos totalmente contrários àquilo que ele foi criado. Sabendo que em sua casa tem uma cama quente esperando, a comida da mãe, às vezes a comida da avó, às vezes o colo de um pai. Mas existe o chamado de Deus. E emocionalmente isso é uma batalha. Precisa de oração para isso. E espiritualmente, eles são frente de batalha. Se tem um grupo na igreja em que Satanás batalha a todo momento, Sabe quando a gente está na igreja, mas chega um determinado momento que você diz assim, poxa, eu estou em paz. Parece que Satanás agora passou disperso por mim e nada está me alcançando, não tem batalha nenhuma, não tem luta nenhuma. Nós temos esses momentos. Também temos momentos em que parece que ele só olha para a gente. Tudo é batalha, no trabalho é batalha, em casa é batalha, tudo é batalha. Satanás decidiu agora que eu sou inimigo dele. O inimigo principal. Ninguém, não alcança mais ninguém. Todo mundo está prosperando, na minha casa ninguém prospera. Parece que ele agora decidiu que na minha casa ninguém prospera. Eu estou vendo todo mundo ímpio prospera. Mas trabalho missionário, os missionários, ele tem uma batalha totalmente, a todo momento, diretamente contra Satanás. Sabe por quê? Porque é eles que vão amarrar o valente. É eles que vão mexer naquilo que é de domínio dele. São pessoas que estão presas no pecado. Pessoas que estão totalmente voltadas à feitiçaria, à idolatria para deuses estranhos. Idolatria a demônios. Alguns satanistas. E o missionário é aquele que vai lá tirar esse do lodo do pecado para trazer para a graça, trazer para a salvação, para dizer que Jesus te ama. A todo momento ele está batalhando, ele é o primeiro soldado a ir lá, dar a cara a tapa. O que eu acho mais incrível é porque nós dizemos assim, nós somos o exército do Deus, do general que não perde batalha. O Senhor dos Exércitos é lindo, e Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele não perde nenhuma batalha. Mas sabe o que é engraçado? É porque nós somos um exército totalmente contrário à ideia de exército. Às vezes nós vemos algumas filmagens, alguns filmes relatam isso, de pessoas que estão no exército, no meio da batalha, no meio da guerra, em que pernas são decepadas, braços decepados, e que o seu colega do lado carrega ele, porque não pode deixar, porque ele ainda está vivo, e vai carregar porque ele precisa ser salvo. É incrível porque até o exército de marginais, o exército da droga, às vezes nós vemos alguns que são alcançados pela polícia, que são baleados, e os seus parceiros ainda assim o carregam. Mas na igreja, quando um dos nossos soldados se fere, nós vamos saber onde é que vamos abrir uma vala para jogá-lo lá dentro. Porque nós não queremos nem mesmo ouvir o seu gritar, o seu gemer. Quantas vezes algumas pessoas chegam perto de nós para gemer, só. E você diz assim, é dengo, eu não estou aqui para isso.
Quantas vezes missionários estão lá de longe, gemendo. E às vezes o Espírito Santo tem que trazer para você o gemido dele aqui, para que você entenda. Hoje é um dia, é uma manhã de gemido do Espírito Santo dentro de você, do gemido que o Espírito Santo traz lá de longe. Para que quando você comece a interceder por eles, saiba o gemido que eles sentem a dor que eles sentem. Eu não vou medir palavras hoje para dizer isso. O gemido de pais aqui, que verem seus filhos sendo maltratados lá. São gemidos de intercessão espiritual, emocional e físico, que a igreja precisa aprender, que a oração tem sua finalidade para isso. Quantas vezes você orou por um missionário? Pastor, já orei. Mas quantas vezes você já orou por um missionário? Por uma missionária? Quantas vezes diante de Deus você já gemeu e você não entendeu a dor que sentia? Porque o Espírito Santo trazia para você um pouco da dor que ele sente lá na África. Às vezes lá no sertão. Às vezes a fome que ele precisa dividir com alguém. Quando foi a última vez que você orou por missões, por um missionário? Uma outra finalidade é despertar a igreja para a obra missionária. É através da oração missionária que se gera o desejo de salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado para o campo missionário. É através da oração, é através desse gemido, que a igreja começa a ter uma visão espiritual acerca de algo que é necessário levar a sério. É a partir da oração por almas, por salvação, que gera na igreja o desejo de verem almas sendo salvas, almas sendo alcançadas. Não existe missionário que comece uma obra missionária sem que antes tenha orado por almas. E aí muitos da igreja dizem assim, eu não tenho chamado missionário. Quantas vezes você orou por almas? Quantas vezes você se deu por uma vida que fosse alcançada? Quantas vezes? O grande líder de missões um dia disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam de pé na evangelização. O seu chamado às vezes não é o que se coloca de pé, mas às vezes é o que se coloca de joelhos. A sua oração de joelhos tem o mesmo poder diante de Deus para gerar autoridade para o missionário, onde quer que ele esteja evangelizando. Quantas vezes você se colocou de joelhos para que alguém se colocasse de pé? Aí nós entendemos um pouco mais quando a Bíblia diz que aquele que se diminui, aquele que desce, esse também é grande. Vamos lá, o texto não está me deixando. A missão vai trazer, eu queria ter lido com vocês, eu queria ter tempo para poder ler com vocês os dois capítulos, o capítulo 9 e o capítulo 10 de Mateus. Mas o tempo não nos ajuda, então eu não vou tomar esse tempo. Quem tiver com a Bíblia aí que puder abrir rapidinho, vamos abrir aí só o versículo 9, só o capítulo 9. Eu vou ler só alguns versículos poucos, mas eu queria entender com vocês um pouco mais sobre tudo isso. A lição vai trazer o final do capítulo 9, mas eu achei interessante que quando eu comecei a ler todo o capítulo 9, eu verifiquei algo bem interessante, porque diz assim, ó, olha como é que começa o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus perdoa e cura. Aqui é o texto em que Jesus recebe um paralítico para que ele seja curado, e Jesus olha para o paralítico e diz assim: perdoados estão os teus pecados. E alguns dizem assim, ele blasfêmia, como é que vem um paralítico para andar? E ele diz, levanta e anda, perdoados estão os seus pecados. E ele fala, para que vocês entendam que a autoridade sobre o Filho de Deus, sobre o Filho do Homem, eu digo, o que é mais fácil dizer para ele, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? E ele olha para o jovem e fala, levanta e anda. Então ele perdoa e ele cura.
E aí o versículo 8 diz assim: e a multidão vendo isto maravilhou-se, glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E aí o texto continua, diz assim, do versículo 9 ao 13, diz assim: Jesus veio para os necessitados. Aqui entra um outro texto em que Jesus vai trazer milagres, vai trazer conforto, vai trazer o socorro ao necessitado. Aqui é o momento em que ele vai trazer, ele vai encontrar Mateus. Alguns dizem que aqui é o Mateus, discípulo, que se torna discípulo, se torna apóstolo. Esse Mateus, ele é um publicano. E aí os fariseus olham para Jesus e dizem assim: mas você vai trazer um publicano no meio de vocês? E aí Jesus pergunta: mas quem precisa mais do médico? É o que está doente ou o que está são? Então assim, aqui ele mostra que a necessidade é o que importa para Cristo. Não é o que ele diz ser, o que ele faz, é a necessidade dele. E ele diz assim: ide, porém, versículo 13, ide, porém, e aprendeu o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mas aqui existe uma palavra que é interessante. Versículo 13, ide, aprendeu o que significa. Ide, vão. Olha o trabalho missionário sendo feito. Primeiro a multidão, depois que ele viu o jovem paralítico andar e ser perdoado. Agora ele vê publicanos, necessitados de Deus. E ele diz: vai, ide e aprende a ter misericórdia. Versículo 14 e 17 ainda fala assim, vai falar agora sobre o vinho novo e o vinho velho, sobre odre. Ele olha, alguns fariseus se aproximam de Jesus e dizem assim: por que os teus não jejuam? Nós jejuamos. E Jesus vai falar aqui um pouco mais, só que no final ele fala assim: não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão ele rasga. Se coloca vinho novo em odre novo, porque assim os dois serão preservados. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui para os fariseus? É assim, ó: vocês são odre velho. Vocês estão cheios de leis sabáticas, que vocês até agora entram em regras, não leis, mas regras. E existia a lei do sábado. Eu já falei isso aqui, quando falamos sobre a respeito disso, que existia a lei do sábado, existe a lei do sábado no Antigo Testamento, quando fala que deve ser guardado o 7º dia. Mas os fariseus eram aqueles que eram responsáveis por cobrar do povo. Não responsáveis, né? Eles se colocavam na responsabilidade de cobrar do povo o seu sábado guardado. Aí alguns diziam assim: você guarda o sábado? Guardo. Mas só que eu guardo o sábado, mas não ando mais do que 5 quilômetros no dia. Você andou 6. Então o seu sábado não foi bem guardado. Aí alguns diziam assim: mas eu andei dentro da minha casa, dentro de um raio de distância, eu não coloquei a cara na porta. Então eu andei menos que você ainda. E ainda existia um outro que diz assim: vocês andaram? Andar também é trabalho. Eu fiquei na cama durante 24 horas. Então ainda sou mais crente que vocês. Era o quê? Eram as leis, eram as regras naquele odre velho, cheio de lei, cheio de mentalidade de circuncisão, cheio disso. Mas agora vem a graça, com um vinho totalmente novo. O vinho da misericórdia, o vinho da salvação. E ele diz assim: sabe por que os meus não jejuam? Porque o noivo ainda está presente. Noivo, gente, ali está falando sobre igreja, porque em momento algum Cristo nunca se colocou como noivo para Israel, nunca se colocou como noivo para fariseu. Noivo é da igreja, noivo, ele é noivo seu. E ele diz assim: os meus, a noiva, esse é odre novo. Sabe por quê? Porque esses vão entender que pessoas cheios é de misericórdia, é de graça. E quando eles abrirem mão de tudo isso, aí sim eles poderão preservar o que é novo. Só que aqui está colocando ainda visão missionária também. O que é que você está levando à frente? Você está levando vinho velho ou vinho novo? No versículo 18 ao 26, ele fala agora, aqui fala sobre Jesus tendo poder sobre a morte. E existem 2 curas aqui. A primeira é de uma mulher com fluxo de sangue, texto conhecido. E a menina, que muitos diziam que estava morta, mas Jesus diz:
ela dorme e ela é curada. E diz assim, no versículo 26, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Olha o trabalho missionário sendo propagado. Olha o capítulo 9 totalmente com traços missionários. No versículo 27 a 31, 2 cegos são curados. E aí diz assim, no versículo 31, mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. É engraçado porque no versículo anterior Jesus diz assim, vai, mas não fala nada para ninguém. Mas eles não aguentaram ficarem calados. Eles precisam falar. O missionário não aguenta ficar calado. Ele vai querer falar sobre o que Deus fez, o que Deus faz. Ele quer falar sobre Deus. Versículo 22, 32 a 34, fala sobre os endemoniados que são libertos. Endemoniados que são libertos. Trabalho missionário. Aí no final do capítulo 36 ao 38, diz assim, quem tiver com a Bíblia aberta aí, acompanha comigo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Trabalho missionário. Aqui é o final do capítulo 9. No início do capítulo 10, ele fala assim, e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Olha, tudo que Cristo fez no capítulo 9, ele agora dá de autoridade para aquele que vai fazer a obra missionária. E aqui ele chama os 12 para ir com ele. No capítulo 9, ele fala, ora para que Deus mande os ceifadores. No início do capítulo 10, Deus manda. Através do próprio Cristo. Com o exemplo do próprio Cristo. Depois leiam capítulo 9 e capítulo 10. Com uma visão totalmente missionária. Vocês vão ver como é que são 2 capítulos riquíssimos acerca da obra missionária. Vamos lá. Ajuda, meu Deus. Me ajuda, meu Deus. Segura esse tempo aí. Eu preciso adiantar um pouco mais. Hoje é dia de Enem, né? Então nós temos alguns compromissos, precisamos acabar um pouco mais cedo. Mas, misericórdia. Leiam acerca disso, gente. Leiam acerca disso. Mas vamos lá. Contribuição para missões. O sustento dos missionários. Vamos para a Bíblia, tá? Quem tiver aí, eu não vou ler os textos, mas você pode anotar aí. Antigo Testamento, Levítico 7, do 28 ao 36. Deus ordena que os sacerdotes e os levitas fossem sustentados por meio das ofertas. Aí alguns vão dizer assim, é Antigo Testamento, pastor. Era Antigo Testamento, sim. Deus divide as tribos, mas os levitas, ele diz assim, vocês, para eles nem terra conseguiu. Por quê? Porque eles não precisarão trabalhar, pois serão sustentados pelas ofertas que vão ao templo. Então, sacerdotes que vêm dos levitas e os levitas passam a ser sustentados por ofertas. Mas era no Antigo Testamento, né? Aí no Novo Testamento, 1 Coríntios 9,14, Paulo instrui que o Senhor mesmo ordenou que os que pregam o Evangelho deveriam eles viver do Evangelho. Agora no Novo Testamento, já não pode dizer mais que não pode. 1 Coríntios 9,14 é o próprio Paulo que fala que Deus ordenou que aquele que trabalha do Evangelho deveria viver dele, ser sustentado por ele. Em Filipenses 4, do 10 ao 20, relata ensinamentos importantes de como os primeiros missionários recebiam apoio financeiro. Principalmente o versículo 16 do capítulo 4 de Filipenses. Não vamos ler para a gente ganhar tempo, mas aqui inclusive Paulo ele vai falar sobre
ele saindo de Filipe, ele sendo sustentado pelos filipenses. E é interessante, porque quando ele sai de Filipos, ele vai a Tessalônica, e lá ele continua recebendo apoio da igreja de Filipos. Paulo, ele reconhece, agora sim, né, vamos na visão do que a lição diz. Além de Paulo reconhecer a necessidade das orações, ele reconhece aquilo que é chegado até ele, através de oferta. Naquela época, as igrejas eram tão dispostos, que Paulo chega a relatar que alguns deles dizem assim: ai, quem dera nós pudéssemos dar os nossos olhos a Paulo. Para quê? Para que ele enxergasse, para que ele não ficasse vivendo nessa dor da sua conjuntivite. Imagina, eles queriam ofertar até os olhos. Aí eles dizem assim: mas está para missionário também os olhos da cara. E nem é. Nem é. Crianças na obra missionária, algumas delas são sustentadas durante um mês, R$50. Nem é os olhos da cara, mas a igreja queria dar a Paulo, se possível, até os seus próprios olhos. Oferta. Não tinham nada que eles queriam segurar para si. Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Mateus 6,20. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde as traças e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Mateus 6,20. Quais são os tesouros no céu que você tem guardado? O que é que você tem feito para juntar os seus tesouros? Ou a sua riqueza só vai ser a daqui? É o carro novo, é a casa nova, é as viagens. Alguns dizem que o galardão é o que vai... Existe uma linha teológica que diz assim: é o galardão que você recebe que dirá como você viverá para a eternidade. Alguns, por seu galardão, isso é uma visão teológica, tá? Alguns poderão atravessar paredes, alguns poderão se transportar de um local para o outro, baseado no seu galardão. Aí você quer viajar agora porque você quer conhecer um país diferente. Lá na eternidade você vai poder dizer assim: eu vou ali, em Paris, e você vai chegar até Paris, num piscar de olhos. Mas ainda que isso não fosse acontecer, o que você tem guardado de galardão? O que você tem feito para guardar para a eternidade? Porque carro destrói. Eu lutei para comprar um carro, meu primeiro carro. Numa viagem para Jequié, uma carreta, uma bitrem pegou o fundo do meu carro. Destruiu o fundo do meu carro. No meu carro estava eu, minha esposa e meu filho de 6 anos. E um sobrinho da minha esposa. Nós saímos do carro sem um arranhão. Mas o fundo do carro destruído. Eu perdi o carro praticamente. Mas para nós, o que importa é que nós continuaremos sem um arranhão. O carro vai. Nós estamos bem, logo estaremos com um novo carro. Mas sempre ter passado por hospital, qualquer coisa do tipo. A visão do que o material não pode ser maior do que o espiritual. Não pode ser mais que o emocional. Não pode ser mais do que a pessoa do seu lado. Não pode ser. Existe uma pesquisa, é isso que eu queria falar com vocês, pesquisa feita pela Missões Horizontes. Ele vai falar sobre o que é que você tem feito de contribuição para a obra missionária. E aqui entra uma confrontação em que a gente precisa parar e lembrar isso sempre que nós fazemos um gasto que aparentemente não tem necessidade. E ele começou a pesquisa foi: a igreja está gastando mais com eletrodoméstico do que com missão em 5 anos. O que se gasta com missões em 5 anos não é o suficiente para o gasto de eletrodoméstico dentro de uma casa. Aí eu pergunto para a igreja, os que nos assistem
os que estão aqui. A roupa de grife que você tem, o valor dela, é comparável ao que você gastou de missões durante esse ano? Estamos aí em novembro, faltam 2 meses para acabar o ano. O que você gastou com aquela roupa cara, roupa de grife, é comparável ao que você gastou com missões? O que você gastou com o seu animal de estimação, aquela ração mais cara, aquela gravatinha, aquela tosa para ele ficar bonitinho, aquele talco para ficar cheirosinho, é o mesmo que você gastou com missões durante esse ano? Com seres humanos que estão passando necessidade onde eles estão. Não que você não possa gastar com seus animais, não. Seus pets. O que você gastou com lanche nos últimos dias é comparável com o que você gastou com missões, com o que você investiu de missões nos últimos dias? E eu vou, a última pergunta, e aqui foi um tapa na cara. Que ele pergunta assim: o que você gastou com chiclete, com doce, com bala, esse ano, se compara com o que você gastou, investiu em missões durante esse ano? Doce. Se tem algo supérfluo, está aqui. Quanto você gastou com balas esse ano? Quanto você investiu em missões esse ano? Contribuir para missões é um privilégio. Se não podemos participar presencialmente, é um privilégio saber que através das contribuições, vidas estão sendo alcançadas. Bíblias estão chegando em lugares que nunca ouviu falar do Evangelho. Em alguns casos, sendo traduzidas para a língua nativa. Citei exemplos aqui para vocês, de alguns locais, em que a Bíblia não apenas pode chegar em português, mas precisam ser traduzidas para chegar. Existem locais no mundo em que uma Bíblia precisa ser dividida em uma igreja, e há relatos disso, que é comum, em que páginas são trocadas dentro da igreja. Páginas são trocadas dentro da igreja, porque não se tem uma Bíblia à disposição. Então eles tiram as páginas para que cada um possa ler um pouco do texto do outro no dia seguinte. Olha que situação. Bíblia. Bíblia que às vezes nós temos em nossa casa e está lá empoeirada. E que nem isso nós investimos na obra missionária. A Bíblia que você está lá, que já tem 1 ano, 2, que está aí guardada, você nem abre. Está acostumado a ver quando aparecem os textos na televisão, no texto no seu computador, no seu celular. Mas que poderia estar fazendo obra missionária. Está lá, guardado. Enquanto em alguns locais, as páginas são valorizadas a esse ponto, de serem trocadas um pelo outro. Citei Guilherme Carey, esse missionário, o missionário sapateiro, de pouca instrução, mas que milagrosamente Deus o usou no seu tempo para aprender dialetos, línguas nativas, para que pudesse traduzir a Bíblia para algumas regiões. E nem isso fez de Carey um homem vaidoso. Alguns dizem que um dia uma pessoa muito influente encontrou a obra de Carey e falou assim: mas Carey não era um sapateiro? Sem saber que Carey estava do lado, e ele ouviu e disse assim: não. Carey era apenas o remendão. Não tinha a vaidade de dizer: você sabe com quem você está falando? Eis que te digo, você sabe com quem você está falando? O missionário, ele aprende a ser humilde.
Porque ele começa a aprender que existe noites que ele vai precisar dormir no chão. Ele vai ter horários de meio-dia em que ele precisar dividir a comida dele com alguém. Em alguns momentos, até dar a sua comida a alguém. Não vai brigar por batalha, pela roupa, pelo terno bonito. Não vai precisar entoar a sua voz para dizer que Deus o usa com autoridade e poder. Não. A presença dele mostrará que Deus está presente. Mas isso não pode ser apenas para aquele que vai fazer isso presencialmente. Isso também é alcançado por aqueles que estão de joelhos, para que eles se levantem. Isso também será para aqueles que estão investindo financeiramente. Porque, uma vez alguns dias atrás, a gente estava nos Copec em Salvador, e foi engraçado porque eu estava com muita sede, e na igreja lá a água estava muito natural, porque era muita gente bebendo, e eu queria beber água gelada, e aí eu saí para comprar uma água, e voltei para a igreja. Nesse tempo, ficou sem água na igreja durante alguns minutos, e o pastor estava pregando e estava sem água, e eu reparei, diácono, né, no sangue, e eu olhei e falei assim, o pastor está pregando e está sem água, e só tinha uma garrafa de água, foi a garrafa de água que eu trouxe a mais para mim. Ninguém tinha água naquele lugar, naquele momento. Aí eu peguei e falei assim, não pastor, pega um copo que eu tenho água aqui, leva para ele. Aí levei. E eu fiz a brincadeira com o nosso pastor e falei com ele assim, mas vem cá. O pastor Joésio na hora foi lá, botou o copo para ele. Aí eu falei assim, mas o pastor Joésio que deu água para ele. O galardão é para ele ou para mim que trouxe a água? Aí o pastor falou assim, Deus gera galardão como marketing multinível. Você trouxe, ele deu, os dois ganham. Às vezes o missionário que vai alcançar a alma vai ser só o marketing multinível. Ele chegou até aquela alma, mas chegou até a alma porque você ajudou financeiramente. Você também ganhará o seu. Ele só vai ter autoridade espiritual porque você orou por ele. Você também ganhará o seu galardão. Deus não vai dar para o último da fila, não. Deus vai trazer todo mundo, diz assim, todos contribuíram. A obra missionária foi feita. Todos ganham. Você não vai ganhar galardão comprando chiclete, comprando bala. Mas ainda que R$1 seja dado para a obra missionária, ele será proveniente de galardão. Meu Deus, me ajuda. A última parte, vou fazer bem rápido para a gente encerrar, tá bom? Precisamos encerrar. A chamada para ir. Deus quer usar cada crente. Deus quer usar você. Seja para ir para a Europa, seja para ir para a África, seja para ir para o sertão, seja para ir para uma aldeia indígena. Deus quer usar a igreja. E volto a falar, vou repetir o que o tópico anterior falou. Ainda que você não vá presencialmente, você poderá ir através das suas orações e das suas contribuições. Mas Deus quer toda a igreja voltada a isso. Toda a igreja. Imagina você saber que uma criança lá em Angola foi alcançada pelo Evangelho porque você fez uma doação de sustento para aquela criança sem nunca nem saber o que será para ela. Mas que lá para Deus, lá na eternidade, quando Deus olhar para suas obras, você vai saber que vai ter uma pedra nos seus pés quando o fogo passar. E você vai dizer assim, eu não sei nem como foi que eu fiz isso. E na pedra vai estar lá mostrando para você que foi aquela contribuição que você deu, que alcançou alguém lá em Angola, lá na Nigéria, lá no Piauí, aqui em Canudos. Acredite, a maioria dos galardões que você receberá de coisas que você não soube que fez. Porque é como se a sua mente tirasse de você e guardasse para o futuro. Lá você saberá. Deus não vai enviar anjos, Deus vai enviar homens. Porque é homens que vai lidar com homens, com mulheres e com crianças. Deus queria salvar Nínive, chamou Jonas ou chamou um anjo? Porque no dia que Deus viu um local agindo como Nínive usava, quem é que é? Onde é que era assim? Sodoma e Gomorra. O que é que Deus faz? Manda o anjo para destruir.
Deus não vai mandar anjo destruir, Deus vai mandar você, homem, mulher, para lidar com homem e mulher. Porque é você que vai ter que alcançar a dona de casa. É você que vai ter que alcançar o médico. Também vai ter que alcançar o estudante. Vai ter que alcançar a prostituta. Terá que alcançar o policial. Terá que alcançar o homossexual. Terá que alcançar o viciado em drogas. Todos eles são homens e mulheres. Todos eles são almas que precisam ser salvas, como a sua alma precisa ser salva. É por isso que não vai usar anjo, vai usar você. É por isso que toda igreja tem esse compromisso. A chamada missionária. Para Deus não existe um padrão para a chamada missionária. Deus chama profeta no templo. Deus chama Isaías no templo. Deus chama o profeta Jeremias antes do seu nascimento. Deus chama Jonas para ir a Nínive com uma proposta específica, com um comprometimento específico. Deus chama os discípulos, ainda que eles tivessem, a maioria deles, fazendo o seu trabalho profissional. Foi lá que Deus tirou do trabalho. Olha Pedro está lá, pescador, tira e diz assim: vou te ensinar a pescar não peixes, não agora homens. Está lá trabalhando, ele tira eles para isso. Então existem chamadas específicas. Olha Paulo está em Tarso, quando naquele momento ele recebe a sua chamada. Não existe uma chamada, não é porque Deus me chamou de um jeito que vai te chamar de outro, vai te chamar do mesmo jeito. Provavelmente vai chamar de outro. Deus é multiforme. A graça de Deus é multiforme. Ele vai te chamar de maneira específica. Sabe por quê? Porque Ele não vai querer que você se compare comigo, assim como não vai querer que eu me compare com você. Deus não vai querer que eu dê aula como o pastor José Brandão. Ai, que nele quisesse. Por quê? Porque é multiforme graça. Ele vai me usar de uma forma, usará o pastor de outra, usará o pastor Jonathan de outro, o pastor José Luiz de outro, o pastor Manassés de outro, o pastor Disney de outro. Cada um será usado de uma maneira. Por quê? Porque é multiforme graça. E existem pessoas que precisam ser alcançadas de maneiras diferentes. Para isso, precisam ser chamadas por pessoas diferentes. Simples assim. Haverá pregações aqui de pastores avivados, porque pessoas precisam ser avivadas. Mas haverá pregações em que o pastor será confrontador, porque naquele momento pessoas precisam ser confrontadas. Haverá momentos em que pessoas virão aqui e precisarão de um refrigério de palavra. E a palavra será uma palavra de bênção, de vitória. Caráter e testemunho de obra missionária. Sal da terra. O sal da terra é aquele que preserva e dá sabor. Você tem dado sabor, tem preservado. Isso aqui fala sobre o interior. O sal age no interior. Fala sobre caráter. Você é sal da terra, qual é o seu caráter? Luz do mundo é aquele que age contra as trevas. Age no exterior. É aquilo que todo mundo vê. Não se guarda a luz. Aqui fala sobre testemunho pessoal. Para a obra missionária, precisamos entender que precisamos ter caráter e testemunho. O perfil do vocacionado. Algumas características: ser escolhido por Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser usado por Ele, se colocar à disposição. São características de um perfil missionário. Eu não vou entrar em detalhes aqui mais. E eu encerro com uma frase. Uma das principais necessidades e perfis de um missionário é a dependência de Deus. Você depende de Deus. Na hora de orar por alguém, lembre que você depende, assim como o outro depende, talvez ainda mais do que você. Você é missionário, ainda que você não vá até lá, mas que suas orações e sua interferência cheguem até lá, a sua disposição financeira vai até lá, você faz esse trabalho missionário. E aí tem uma frase que diz assim: saber lidar com vidas é saber comunicar vida. E não apenas apresentar uma boa mensagem. O caráter e o testemunho. Aquele pregador, aquele pastor, aquele irmão, e eu digo ali, vai além do púlpito, tá bom? O seu púlpito é até onde a sua voz chega. Onde quer que ela chegue. Se for na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, com seus amigos. Ali você está pregando. Mas as pessoas que estão próximas de você vão levar essa pregação a sério. Sabe quando? Quando
quando você comunicar a sua própria vida, porque você precisa alcançar a vida. E não falar bonito, não falar rebuscado, não falar com autoridade, com a voz diferente, não. Quando você começar a falar, a sua vida transmitirá a graça, a sua vida transmitirá a misericórdia. Amém?